Então eles abandonaram o Senhor e buscaram também vida e prazer nas coisas do mundo, fora de Deus, sendo que a verdadeira água viva é Jesus Cristo. A verdadeira água de comunhão com Deus é Jesus Cristo e através de Jesus Cristo somente. Vamos ver então, nosso assunto principal da lição é a apostasia. O que é apostasia? O que é essa palavra significa? Que atitude é essa? Como é que as pessoas chegam a essa apostasia? Então vamos ver uma leitura em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então a apostasia ia se apartar, é deixar, a palavra apostasis, que é grega, e o que significa? Aparece duas vezes então no Novo Testamento como substantivo. Atos 21 e 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. E também aparece aqui em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, como verbo abstemi, traduzido apartar. Então o termo grego é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada, ou afastar-se daquilo a que antes se estava ligado. Afastamento é um abandono premeditado, então, e consciente da fé cristã. Então não é porque a pessoa de repente cometeu pecado e deixou a Deus. Mas não, é um abandono premeditado. A pessoa sabe o que está fazendo, decidiu fazer isso. Por exemplo, alguém está vivendo em adultério, sabe que não vai para o céu se continuar em adultério. Mas a pessoa decide continuar vivendo em adultério, sabendo que está desobedecendo a Deus, sabendo que é condenado aquele que vive nessa prática. Mas ele decide continuar nessa prática, toma essa decisão, mesmo que isso vá ofender a Deus e que vá contra a palavra de Deus, ele resolve arriscar tudo e viver fora dessa palavra de Deus que diz que não pode. Então ele pode até seguir tudo o mais, mas isso aí ele não segue. E sabe que está errado, mas vai continuar errado nisso aí. Então parece que ele pega e apaga essa parte da palavra de Deus para que ele não acuse, para que ele viva sem acusação. E ele resolve então enfrentar Deus nessa situação. E a partir daí ele passa então a fazer outras e outras e outras coisas, porque a primeira ele acha que deu certo, que está vivendo bem, tranquilo, transgredindo uma, então ele passa a fazer outras e vai aumentando cada dia mais essa transgressão, esse abandono de Deus. Então apostatar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo ou apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé nele. Sendo assim, a apostasia individual é possível somente para quem já experimentou a salvação, a regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Não é simples negação das doutrinas do Novo Testamento pelos inconversos dentro da igreja visível. A apostasia pode envolver dois aspectos distintos, embora relacionados entre si. Então a apostasia teológica, isto é, a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo e dos apóstolos, ou de alguns deles. E depois a apostasia moral, isto é, aquele que era crente deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Então aí nós vemos dois tipos de apostasia. Uma apostasia que é teológica e uma outra apostasia que é moral. Então a teológica que é recusar-se a obedecer coisas que a Bíblia condena. E a outra é a pessoa voltar à imoralidade e não considerar mais o que é certo dentro da palavra de Deus, dentro da orientação de Deus. Ele se torna aí um crítico da palavra de Deus e começa então até a torcer então essa palavra para que essa palavra o apoie.
Então, por exemplo, você pode ver aí pessoas que casam-se 2, 3, 4 vezes aí e buscam um apoio, torcendo a palavra de Deus para que ele dê esse apoio, sendo que ele sabe que não pode, que a palavra de Deus condena isso. A Bíblia, ela adverte fortemente quanto à possibilidade aí da apostasia, visando tanto nos alertar do perigo fatal de abandonar nossa união com Cristo, como para nos motivar a perseverar na fé e na obediência. O propósito divino desses trechos bíblicos de advertência não deve ser enfraquecido pela ideia que afirma as advertências sobre as apostasias são reais, mas a sua possibilidade não. Antes devemos entender que essas advertências são como uma realidade possível durante o nosso viver aqui e devemos considerá-las um alerta se quisermos alcançar a salvação final. Alguns dos nossos muitos trechos aí do Novo Testamento que contêm advertências são essas aí. Você pode ler cada uma delas e encontrar aí advertências para que a pessoa não caia em apostasia. Os exemplos da apostasia propriamente dita acham-se aí nesses capítulos e versículos que você vê aí. Êxodo 32, 2 Reis 17, Isaías 1, Jeremias 2, Atos 1, Gálatas 5, 1 Timóteo 1, 2 Pedro 2, Judas 4. Então a apostasia, segundo a Bíblia, ocorrerá dentro da igreja professa nos últimos dias dessa era. Então ocorrerá a apostasia, apostases, que literalmente significa desvio, afastamento, abandono. Então nos últimos dias um grande número de pessoas da igreja apartar-se-á da verdade bíblica. Tanto o apóstolo Paulo quanto Cristo revelam um quadro difícil da condição de grande parte da igreja. Então a parte moral, espiritual e doutrinariamente, à medida que a era presente chega a seu fim. Paulo principalmente ressalta que nos últimos dias elementos ímpios ingressarão nas igrejas em geral. Essa apostasia dentro da igreja terá duas dimensões. Então a apostasia teológica, que é o desvio da parte ou totalidade dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, ou a rejeição deles. Então os falsos dirigentes apresentarão uma salvação fácil e uma graça divina sem valor, desprezando as exigências de Cristo quanto ao arrependimento, a separação da imoralidade e a lealdade a Deus e a seus padrões. Os falsos evangelhos, voltados a interesses humanos, necessidades e alvos egoístas, gozarão de popularidade. A apostasia moral, que é o abandono da comunhão salvífica com Cristo e o envolvimento com pecado e imoralidade. Esses apóstatas poderão até anunciar sã doutrina bíblica, mesmo assim nada terem com os padrões morais de Deus. Muitas igrejas permitirão quase tudo para terem muitos membros, dinheiro, sucesso e também prestígio. O Evangelho da cruz, com o desafio de sofrer por Cristo, de renunciar a todo pecado, de sacrificar-se pelo reino de Deus e de renunciar a si mesmo, será algo raro. Tanto a história da igreja como a apostasia predita para os últimos dias adverte a todo crente a não pressupor que o progresso do reino de Deus é infalível na sua continuidade, no decurso de todas as épocas e até o fim. Em determinado momento da história da igreja, a rebelião contra Deus e sua palavra assumirá proporções espantosas. No dia do Senhor cairá a ira de Deus contra os que rejeitarem a sua verdade. O triunfo final do reino de Deus e sua justiça no mundo, portanto, depende não do aumento gradual da igreja professa, mas da intervenção final de Deus, quando ele se manifestará ao mundo com juízo, justo juízo. Vamos ver agora os passos que levam à apostasia. Então, primeiro, o crente, por sua falta de fé, deixa de levar plenamente a sério as verdades, exortações, advertências, promessas e ensinos da palavra de Deus. Então, primeiro aí nós vimos a falta de fé. Então, a falta de crer naquilo que não se vê. Então, essa falta de fé vai levar o crente a deixar de acreditar nas advertências bíblicas para o seu viver. Depois, quando as realidades do mundo chegam a ser maiores do que as do reino celestial de Deus, o crente deixa paulatinamente de aproximar-se de Deus através de Cristo. Então, nessa etapa é quando a pessoa
acredita que as coisas do mundo, as realidades do mundo, são maiores do que as do reino de Deus. Ele considera melhores as possibilidades que tem de viver no mundo do que as de viver no céu. Ele considera mais alegres, considera superiores as coisas da terra do que as coisas celestiais.